4 Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. Você tem as manchetes em nome de Botes. Trajes a rigor para seu evento social. A máxima qualidade pelo melhor preço. Prefeito de Gália é detido em Marília, depois de provocar acidente na comandante João Ribeiro de Barros. Estava embriagado. Pagou fiança de R$2.000 e foi colocado em liberdade. A violência no trânsito aumenta e aumenta de forma assustadora a violência envolvendo motociclistas. A ACC, a Associação de Combate ao Câncer, anuncia importante campanha, consórcio solidário, para buscar mais retaguarda para crianças com câncer e, é claro, a estrutura também para as famílias. A rodada do Campeonato Brasileiro deste final de semana. E o MAC joga domingo em Franca contra a Francana, onde não ganha há 39 anos. Neste dia 30, dia da esclerose múltipla, é uma campanha para levar o alerta à população. Você sabe o que é esclerose múltipla? Se não sabe, vai saber. Unidade de Saúde do Castelo Branco funciona neste sábado na vacinação contra o sarampo. E neste dia 31, dia da nutricionista. A nutricionista, uma profissional cada vez mais importante para a saúde e qualidade de vida da população. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. E a gente começa falando sobre saúde. Os números não param de crescer. Incidência do sarampo no estado de São Paulo. A estatística realmente é preocupante. Marília já tem 10 casos confirmados da doença. 6 anos precisa dar uma lição para líderes mundiais pararem para pensar. E ela está certíssima, né? Pois é. Bom, e daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no JC1. Não saia daí. E hoje acontece em São Paulo o lançamento oficial da Associação Nacional de Advocacia Negra, a ANAM. Por isso, a gente conversa aqui no estúdio com a advogada Rosana Rufino, que é vice-presidente da associação, que já funciona desde 2016, né, Rosana? Correto. Boa tarde. Boa Muito tarde. obrigada. Bem, a gente apenas colocou um trecho do noticiário da imprensa, principalmente da capital paulista, com relação à doença. A incidência do sarampo. Os números não param de crescer. O estado de São Paulo tem cerca de 2.000 casos dessa epidemia, 95% do estado de São Paulo. E temos 10 casos confirmados aqui em Marília. E como durante esta semana um caso foi confirmado no Castelo Branco, a unidade de saúde do Castelo Branco vai funcionar deste sábado, das 8 da manhã até às 5 da tarde, na vacinação contra o sarampo. Então, levar a caderneta de vacinação para a atualização. Não brinquem com a doença. Os médicos já afirmaram diversas vezes aqui, o único remédio contra o sarampo é realmente a prevenção, ou seja, a vacinação. Um jovem de apenas 23 anos de idade ficou ferido, gravemente ferido, num acidente de moto na manhã desta sexta-feira na Avenida João Martins Coelho, na zona norte de Marília. Ele perdeu o controle da moto que pilotava e acabou batendo violentamente contra um poste de iluminação pública. Permanece internado, hospitalizado em estado grave no Hospital de Clínicas de Marília. E os números não mentem. Está aqui,
mais de 2.700.000 brasileiros ficaram feridos por invalidez permanente ou então tiveram a morte comprovada em decorrência de acidentes de moto nos últimos 10 anos, segundo a seguradora líder responsável pela administração do DPVAT, que é o seguro obrigatório. Os números realmente são impressionantes. Está aqui, é a manchete da imprensa nacional. Motos deixam 2,5 milhões de pessoas com invalidez permanente. Acidentes de moto deixam, de acordo com a estatística da líder seguradora do DPVAT, deixam 200 mil mortos e 2,5 milhões de pessoas com invalidez permanente. Esse, o balanço dos últimos 10 anos. Mas a gente sabe que na prática é muito pior que isso. Nosso convidado para falar sobre trânsito, Marcos Farto. Boa noite. Boa noite, Henrique. Que comentário fazer sobre esses números, Farto? São números preocupantes, até porque a motocicleta é um veículo hoje muito utilizado para o trabalho. Então nós temos aí o mototáxi, motofrete e o motoboy. E muitas vezes, por não existir uma segurança nessa modalidade, todo envolvido, na maioria das vezes, é, digamos, atingido nos membros inferiores, tem alguma fratura exposta, tem alguma condição permanente, como nesse caso da matéria expedida pela seguradora líder, que domina o DPVAT, mas tem aquele que fica debilitado por meses, por anos até, em decorrência de um acidente. E com isso, quem sofre é a família, é o empregador que tem que substituir o colaborador, e assim a vida da pessoa fica limitada por conta dessa vulnerabilidade que é a motocicleta. Bem, como melhorar essa estatística? Só mesmo educação no trânsito ou reeducação? Farto. Olha, pouco se investe na educação de trânsito. Nós estamos no mês de setembro, iniciando agora. Na semana do dia 18 a 25 será a Semana Nacional do Trânsito, mas nós vemos muito poucas propagandas e até campanhas educativas para públicos específicos. A motocicleta, ela é vulnerável, é versátil, mas não tem segurança nenhuma. Nós vemos muitos motociclistas, na realidade de Marília, usando o capacete de maneira errada, cinta jugular solta, avançando o semáforo vermelho, fazendo manobras radicais, empinando moto, ultrapassagens proibidas, de maneira a potencializar a incidência de acidentes. E só se dão conta do perigo quando acontece uma intercorrência como hoje de manhã. Infelizmente, um jovem acabou se acidentando, está em estado grave, e isso pode deixar sequelas. Então é importante o motociclista não ficar esperando por campanhas, mas se convencer que a arma que ele tem nas mãos, a motocicleta, não é para ser utilizada como uma ferramenta vulgar, mas um instrumento de trabalho. Se não for utilizada com responsabilidade, infelizmente é isso mesmo, ela é uma arma. Bem, a Polícia Militar está anunciando, a partir deste mês de setembro, um pelotão de trânsito para Marília, para aumentar essa fiscalização. Seu comentário também sobre essa questão, Farto. Olha, o trânsito ele é dividido em 3 partes: a educação, a fiscalização e o esforço legal, a fiscalização. A Polícia Militar, por fazer parte do Executivo, ela tem o dever fazer. Ela deve garantir a segurança e a fluidez no trânsito. Então, a Polícia Militar está fazendo o papel dela, como sempre fez, com muita maestria e competência, e isso é um clamor dentro da nossa sociedade. Por várias vezes, o Ministério Público, o Dr. Santana, reivindicou, manifestou a sua opinião para essa necessidade. Marília cresceu e precisa realmente de um pelotão especializado. E o coronel, com muita competência, com muita nobreza, está se esforçando, trazendo este pelotão para garantir, através da fiscalização, essa segurança que todos nós precisamos. Fala-se até em radares móveis, explicando como funciona e se você concorda ou não com essa implantação, radares móveis no trânsito da área urbana de Marília. Farto. Olha, a tecnologia ela está a serviço da sociedade.
nós vemos muitas vezes motoristas ousados na cidade, empregando velocidade incompatível em regiões escolares, em regiões de grande público. Então a presença do equipamento que vai aferir a velocidade, ele é saudável e inibidor. Aquele que ousar exceder a velocidade permitida pela via, poderá ter a sua carteira suspensa por no mínimo 6 meses e uma multa de R$ 880 aproximadamente. É claro que nós não gostaríamos disso, mas chegou-se ao momento que isso se faz necessário. Eu sou a favor do equipamento desde que colocado de maneira visível, maneira ostensiva, porque isso nos dá a sensação de segurança. A partir do momento que ele é posto de maneira oculta, e isso é legal, na minha opinião, é imoral. Então, nessa forma, ela não educa e ela tem a condição de punir e arrecadar. Mas eu acredito que o nosso comando da polícia, muito bem competente, fará de maneira ostensiva e trará para a nossa população essa sensação de segurança que buscamos. E o prefeito de Galha deu um péssimo exemplo. Renato Inácio Gonçalves, do PSD, foi detido na madrugada desta sexta-feira aqui em Marília, depois de ter provocado um acidente da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Ele bateu a picape que dirigia na traseira de um caminhão. E por sorte, não foi uma consequência mais grave, apenas ferimentos leves. Um detalhe, foi submetido ao teste do etilômetro e não deu outra, estava embriagado. Conduzido ao plantão policial, o delegado de plantão determinou o pagamento de uma fiança de R$ 2.000. O prefeito de Galha pagou e foi colocado em liberdade, mas é claro, um péssimo exemplo dado por um político à população. Comentando também, fato. Olha, situações como essa demonstram o quanto o Brasil é vulnerável à obediência às regras. Hoje, a nossa lei proíbe qualquer ingestão de bebida alcoólica somada ao volante. Então, toda vez que um motorista imprudente, inadvertidamente assume um veículo nessas condições, ele não está potencializando somente a sua vida a uma fatalidade, mas ele coloca em risco a vida de outras pessoas, outros profissionais, pessoas que estão trabalhando, passeando. Durante 23 anos que atuei na polícia, era comum, infelizmente, essa conduta de muitos motoristas. A lei, ela existe, ela está ali para punir. A multa é cara, quase R$ 3.000, há ali uma suspensão de 12 meses, mas deixa aquela sensação de impotência, porque mesmo sabendo tudo isso, as pessoas exageram. Claro, foi um político, isso deu notoriedade, isso vai dar uma repercussão, mas, tirando ele, existem outras inúmeras pessoas que, de maneira muito imprudente, não só com a ingestão de bebida alcoólica, mas o consumo de drogas, e acabam dirigindo e colocando em risco, potencializando essas fatalidades. Por isso, Zé, que eu sempre digo nas minhas palestras e cursos, nada como um bom diálogo entre pai e filho, entre mãe e filho, aquele ato de carinho, de amor, dizer eu te amo, te espero. Não faça essa prática de pegar até carona com quem ingeriu bebida alcoólica e o filho dizer a mesma coisa para o pai e para a mãe. Não ingira bebida e não dirija, porque a vida é uma só e podemos perdê-la de maneira imprudente num estalar de dedos. Muito bem. Obrigado, Marcos Farto, especialista em trânsito. E nem poderia ser diferente. Na pequena Galha, a cerca de 45 quilômetros de Marília, com 7.000 habitantes, não se fala em outra coisa, o vexame do prefeito. A internet cada vez mais presente no nosso dia a dia. O Brasil é um campeão mundial do acesso à internet, embora a rede seja ainda muito cara no Brasil e peque pela falta de uma qualidade melhor. Confira a matéria. Uma coisa é certa. O brasileiro está quase o tempo todo conectado. A internet para mim é tudo hoje em dia, né? Faço tudo por lá, né? Estudo, trabalho por lá, faço pesquisa por lá. Você não sai com a internet, você sente que falta alguma coisa. E a cada ano o uso da internet é maior. Pesquisa divulgada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil revela que nos últimos 3 meses, 126 milhões de pessoas utilizaram a internet. E o avanço foi maior nas classes D e E. Em 2015, eram 30% da população conectada. Hoje, já é a metade.
O acesso é feito exclusivamente pelo smartphone. Essa questão do acesso exclusivo pelo telefone celular também é um marcador de desigualdade, mesmo entre a população que já é usuária de internet. A pesquisa deixa clara uma tendência que deve ganhar força nos próximos anos. Se, por um lado, a internet é cada vez mais acessada através do telefone celular, por outro, o uso do computador fixo deve diminuir. Nos últimos 4 anos, o número de pessoas que acessou a web por ali caiu quase à metade. Os arranjos que estão acontecendo agora são de uma conexão que chega e é roteada para diversos dispositivos que tendem a ser cada vez mais o telefone celular, dado que a gente não observa mais um avanço da presença do computador em casa. Pela primeira vez, a pesquisa revelou a tendência do uso da internet em relação aos serviços. 44 milhões de brasileiros já utilizam para essa finalidade. 6 em cada 10 pessoas realizaram pesquisas de preços de produtos e serviços e 3 em cada 10 compraram ou encomendaram produtos. A maioria pagou através de cartão de crédito, boleto bancário e outros pagamentos online. Hoje em dia as pessoas sentem uma necessidade tão grande de ter internet que elas não conseguem ficar sem um celular, sem um aparelho eletrônico por perto.